Começa, portanto, a ordem do dia. O deputado Guilherme Derrite vai apresentar parecer a seu projeto que trata da questão das saídas dos indivíduos das unidades penitenciárias. Estou exercendo temporariamente a função como secretário de Estado de Segurança Pública e num compromisso do presidente Arthur Lira na legislatura passada, que fez com que esse projeto fosse pautado no dia 3 de agosto de 2022. Os deputados da legislatura anterior, nós aprovamos esse projeto com 311 votos favoráveis e o Senado Federal, exatamente um mês atrás, aprovou também o projeto de lei 2253, que na verdade era um conglomerado de mais de 70 propostas que tratavam do tema saídas temporárias de presos, e na época eu apresentei um substitutivo alterando e unificando todas essas propostas. Senhor presidente, o projeto de lei número 2253, de 11 de agosto de 2022, que dispõe sobre a monitoração eletrônica do preso, prevê a realização de exame criminológico para a progressão do regime e extingue o benefício da saída temporária. Foi aprovado em 3 de agosto de 2022 pela Câmara dos Deputados, na forma do substitutivo, tendo sido remetido ao Senado Federal em 4 de agosto. A título elucidativo preambular, destaca-se que na tramitação inicial nesta Câmara dos Deputados, o PL 583 de 2011 foi apensado ao PL 6579 de 2013, que alterava os artigos 123 e 124 da Lei 7.270, de 11 de julho de 84, a Lei de Execução Penal, para restringir o benefício da saída temporária de presos. Houve, contudo, a declaração prejudicialidade do PL 6579 de 2013, o que implicou na adoção do projeto de lei 583 de 2011 como principal, que foi aprovado juntamente com os PLs 6028 de 2013, 8124 e 9009 de 2017, 731, 1438, 2214 e 5530 de 2019, 454 de 2020, 360, 2115, 2213 e 4337 de 2021 e 407, 689, 789 e 909 de 2022, na forma do substitutivo apresentado por este mesmo relator. No Senado, o projeto de lei 583 de 2011 ganhou nova numeração, projeto de lei 2253 de 2022, e sofreu alterações de mérito, tendo sido remetido novamente a esta Câmara dos Deputados dia 28 de fevereiro de 2024, sob a forma de emendas do Senado Federal ao projeto de lei 2253 de 2022, as quais são objeto de descrição neste relatório. As 3 emendas acolhidas no Senado Federal são: emenda número 1, altera a emenda da proposição para adequá-la às alterações perpetradas nos seguintes termos: altera a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, Lei de Execução Penal, para dispor sobre a monitoração eletrônica do preso, prever a realização do exame criminológico para a progressão de regime e restringir o benefício da saída temporária. Emenda número 2, altera o artigo 1º da proposição para adequá-lo às alterações perpetradas nos seguintes termos: artigo 1º, esta lei, denominada Lei Sargento PM Dias, altera a Lei 7.210, de 11 de julho de 1984, Lei de Execução Penal, para dispor sobre a monitoração eletrônica de preso, prever a realização de exame criminológico para progressão de regime e restringir o benefício da saída temporária. Emenda número 3, alteração meritória que propõe a possibilidade de concessão da saída temporária para frequência a curso supletivo profissionalizante, bem como da instrução do 2º grau superior na comarca do juízo da execução. Determinação de que esta saída temporária durará apenas o necessário para o cumprimento das atividades discentes. Vedação da concessão dessa saída temporária ao condenado que cumpre pena por praticar crime hediondo ou com violência ou grave ameaça contra a pessoa, nos seguintes termos: 1. Suprimam-se as alterações propostas ao artigo 4º do caput do artigo 66, ao inciso 2º do caput do artigo 146B e ao inciso 2º do parágrafo único do artigo 146C, e desse a seguinte redação ao artigo 122 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, Lei de Execução Penal, nos termos do artigo 2º do projeto.
Artigo 122, inciso 1, revogado. Inciso 3, revogado. Parágrafo 2º. Não terá direito à saída temporária de que trata o caput deste artigo ou a trabalho externo sem vigilância direta, o condenado que cumpre pena por praticar crime hediondo ou com violência ou grave ameaça contra a pessoa. Parágrafo 3º. Quando se tratar de frequência a curso profissionalizante ou de instrução de ensino médio ou superior, o tempo de saída já se encontra em regime de urgência regimental, artigo 155 do Regimento Interno da Câmara, tendo havido minha designação como relator no dia 12 de março do ano corrente. Voto do relator. O projeto de lei número 583 de 2011, em sua redação original, tratava do monitoramento por instrumentos de geolocalização para indivíduos sujeitos ao sistema penitenciário da União Federal. Na justificação, o autor da proposta destacou que a monitoração eletrônica representa um avanço tecnológico e é menos onerosa para o poder público. Na Câmara dos Deputados, o PL 583 de 2011 foi apensado ao PL 6579 de 2013, que alterava os artigos 123 e 124 da Lei 7.210 de 84, a Lei de Execução Penal, para restringir o benefício da saída temporária de presos. Foi determinada pela mesa da Câmara dos Deputados a declaração de prejudicialidade do PL 6579, adotando-se o projeto de lei 583 de 2011 como principal, que foi aprovado na forma do substitutivo, à época apresentado por mim, relator. No retromencionado substitutivo, em brevíssima síntese, conferiu ao juízo da execução a competência para determinar a utilização de equipamento de monitoração eletrônica pelo condenado nas hipóteses legais, nos regimes semiaberto, aberto e no livramento condicional e na pena restritiva de direitos que estabeleça a limitação de frequência a lugares específicos. Previu-se que a progressão de regime depende dos resultados do exame criminológico e revogou-se todas as hipóteses das saídas temporárias. No Senado, o projeto foi aprovado com 3 emendas. As emendas número 1 e 2 alteram, respectivamente, a emenda e o artigo 1º da proposição, dispositivo descritivo, para adequá-las às alterações perpetradas pela emenda número 3. Esta, por sinal, promove as seguintes modificações: a possibilidade de concessão de saída temporária para frequência a curso supletivo profissionalizante, bem como de instrução de segundo grau ou grau superior, na comarca do juízo da execução. B. Determinação de que a saída temporária durará apenas o necessário para o cumprimento das atividades escolares discentes. C. Vedação da concessão da saída temporária ao condenado que cumpre pena por praticar crime hediondo ou com violência ou grave ameaça contra a pessoa. Em apreciação prefacial pela Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, sob o enfoque da constitucionalidade formal, as emendas do Senado Federal não apresentam vícios. Portanto, observadas as disposições constitucionais pertinentes, a competência da União para legislar sobre a matéria, do Congresso Nacional para apreciá-la e a iniciativa parlamentar, quanto à constitucionalidade material, entendemos que as emendas em comento não afrontam as diretrizes estabelecidas pela Carta Magna. Em relação à técnica legislativa, entendemos que alinha os preceitos da Lei Complementar 95 de 98. Passemos a esse ponto, a análise do mérito por todas as comissões. As emendas número 1 e 2 do Senado Federal são meramente descritivas das mudanças perpetradas pela emenda número 3, uma vez que alteram a ementa e o artigo 1º,
no que não se revela qualquer óbice meritório. No outro turno, pela emenda do Senado número 3, fica permitida a saída temporária de presos para frequência a curso profissionalizante de ensino médio ou superior, exceto aos condenados que tenham praticado crime hediondo ou com violência ou emprego de grave ameaça à pessoa. A presente emenda acertadamente não reincluiu as 5 saídas de 7 dias, cada uma nas datas específicas, normalmente coincidentes com feriados ou situações comemorativas. Isso porque esta hipótese causa a todos um sentimento de impunidade sem qualquer contraprestação efetiva à sociedade. Além do que, prejudica o combate ao crime, uma vez que grande parte dos condenados reincide quando está fora dos estabelecimentos penais, desfrutando do benefício. Nesse sentido, as estatísticas demonstram o aumento do número de ocorrências criminais nos períodos posteriores às concessões das saídas temporárias, atreladas às datas comemorativas, como, por exemplo, Dias das Mães e Natal. Ademais, uma grande quantidade de presos aproveita a oportunidade desta modalidade de saída temporária para se evadir do cumprimento de sua pena. A título exemplificativo, presidente, a Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo informou que na passagem de 2021 para 2022, 1.628 presos que deixaram as penitenciárias do Estado de São Paulo durante a chamada saída temporária de fim de ano não retornaram ao sistema penal paulista. A saidinha dos feriados é algo que a sociedade não tolera mais. Assim, ao se permitir que presos ainda não reintegrados ao convívio social se beneficiem por 35 dias por ano para desfrute da vida em liberdade, o poder público coloca toda a população brasileira em risco. Portanto, o Congresso Nacional, que representa a sociedade, teve um entendimento majoritário de que precisa ser extinto este benefício. De outro norte, contudo, privar o acesso de apenados de baixa periculosidade, condenado por crimes não violentos, a cursos que o habilitem para o trabalho ou aperfeiçoem sua educação formal, podem criar um obstáculo à sua ressocialização. O artigo 205 da Constituição da República de 88 estabelece que a educação, direito de todos, dever de Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. No âmbito do sistema penitenciário, prevê a Lei de Execução Penal, assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade. E ainda que a assistência educacional compreenderá a instrução escolar e a formação profissional do preso e do internado. Neste esteio, presidente, permitir que presos que cometeram crimes de diminuta gravidade, sem violência ou ameaça, possam estudar, parece ser uma válvula impulsionadora do processo de reinserção do apenado, possibilitando uma reintegração mais efetiva após o resgate de reprimendas a ele impostas. Desta feita, a aprovação da emenda do Senado número 3, bem como por arrastamento das emendas número 1 e 2, que versam sobre a ementa e o artigo descritivo da proposição, é medida que se impõe. Conclusão, presidente. Ante o exposto pela Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, no mérito, somos pela aprovação das emendas do Senado Federal número 1, 2 e 3 ao projeto de lei 2253/2022. Pela Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, somos pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa. E no mérito, presidente, pela aprovação das emendas do Senado Federal número 1, 2 e 3 ao projeto de lei 2253 de 2022. Senhor presidente, esse é o relatório. Presidente. Senhor presidente, para concluir aqui, presidente. Para concluir, deputado. Só para alertar os deputados nessa casa, para que fique claro, o projeto que nós já aprovamos na legislatura passada sofreu uma pequena alteração no Senado e volta para cá. Que nós aprovamos na legislatura passada, os 5 feriados de 7 dias por semana
o Senado concordou com a Câmara dos Deputados. Estamos extinguindo completamente aqueles feriadões de 7 dias em que os presos do regime semiaberto são liberados. Isso foi concordado. Outro ponto importante, o retorno à obrigatoriedade do exame criminológico para qualquer progressão de regime. Isso foi extinto do ordenamento jurídico no ano de 2003 e dificultou muito criminosos que cometem crimes reiteradamente, aquela análise psicossocial, psicoativa por psicólogo ou psiquiatra. E um terceiro ponto, amplia a possibilidade de monitoração eletrônica para outros regimes de cumprimento de pena. Por exemplo, regime aberto, que só no estado de São Paulo são mais de 300 mil criminosos condenados que cumprem pena em regime aberto. Então, presidente, os dados estatísticos comprovam que hoje a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional, tem a oportunidade de entrar para a história como o primeiro grande passo do combate à impunidade no Brasil. Isso não vai resolver o problema da segurança pública.